Meus amigos, qual seria o sentimento que mais caracteriza o viver humano? Não sejam poéticos a dizer o amor. Não. Qual seria o sentimento que gera em você uma espécie de síntese de tentativas do querer ir e muitas vezes não vai, o de querer fazer e não consegue, o de decidir partir, mas se imobiliza. Qual seria este sentimento? Qual é esse sentimento que no ápice da sua manifestação impede até você de ser você mesmo? Qual seria este sentimento? O medo. O medo. Ele sempre esteve presente em nossas vidas. O amor não necessariamente o tempo todo. A compaixão não necessariamente o tempo todo. Os receios o tempo todo. E esse receio é o medo. É o medo. E quando formos parar para analisar o medo, nós vamos ver que de tudo nós tememos. O medo parece aquele quarto escuro que você receia caminhar porque vai se bater nos móveis, mesmo sendo sua casa, que você conhece tão bem, mas você receia entrar nela no escuro, mesmo sabendo que aquela mesa está ali há 1.560.000 anos, aquele sofá há 390 anos, mas você tem que correr para acender a luz, ou então a própria lanterna do seu celular. O medo. E é esse medo que imobiliza, que nos deixa presos ao que se chama zona de conforto. E o pior, nem sempre esta zona de conforto é verdadeiramente de conforto. Nem sempre esta zona de conforto é o que lhe dá tranquilidade. Geralmente, esta zona de conforto é construída por preocupações com medo. Meus amigos, zona de conforto significa conceitos ou preconceitos, vivências ou compreensões de vivências limitadas, falta de abrangência de visão, falta de estímulo por conta do receio de se desvelar,
de se jogar para viver, de se colocar para a vida. Vemos, portanto, que esta zona de conforto precisa ser dinamitada, para que você se planifique até com as certezas dos possíveis fracassos. Porque pior do que não tentar sair dela é se manter nela e esperar que coisas aconteçam. A sua vida é a sua vida, e a você cabe a condução, o moche, o leme, o volante, a guia dela. Cabe a você. Precisamos entender que sair desta zona de conforto implica em riscos. Mas o que é melhor? Nos lançarmos aos riscos ou ficarmos com aquela conjunção condicionante a vida toda em nossa cabeça? E se eu tivesse? E se eu fosse? E se eu fizesse? A vida corre. A vida corre. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, vamos lá. É rápido. É rápido. E você vai acumulando si. Poderá chegar um dia que você se auto-sufocará com tanto si. Se eu tivesse, se eu fosse, se eu fizesse. É melhor ter a certeza do que viver nessa condicionante. Pense nisto. Existe uma alegoria, talvez uma das maiores alegorias da história da filosofia, que é uma alegoria contada por Platão, colocada no livro A República. É um livro, um calhamaço, é um livro grosso, umas 400 páginas, onde Platão desenvolve diálogos. A maioria dos livros de Platão é em cima de personagens dialogando. O nome dele não era Platão, há quem diga que era Aristóteles. O nome dele, Platão, era em verdade um apelido, porque ele tinha assim os ombros largos como os meus. E aí pegou. E nesse livro, A República, de Platão, Sócrates, que foi o grande mestre dele, é o condutor do diálogo. E o livro traz o nome de uma cidade, estado hipotética, onde se buscava viver com justiça. E o nome dessa cidade era República, de onde tiramos o conceito atual de república. Lá pelo meio do livro, Sócrates empreende um diálogo. Vocês sabem que Sócrates não deixou nada escrito. Empreende um diálogo com um primo de Platão, de nome Glauco. E ele tenta explicar
o mito ou alegoria da caverna. Essa alegoria é que passa séculos e mais séculos e que fala exatamente disto: zona de conforto. Fala exatamente do que nos imobiliza e não nos faz caminhar. A alegoria conta. Você tem imagem aí, Amandinha? Põe aí, por favor. Vocês apaguem aqui para mim, por favor. A alegoria conta exatamente isto aqui. Pessoas viviam acorrentadas desde que nasceram, de uma forma tal prisioneiras, que elas não conseguiam nem olhar para o lado. Ali na base do muro, acorrentadas, presas, nasciam, viviam e morriam ali. Elas viam imagens projetadas de pessoas que carregavam algumas esculturas: cavalo, gladiador, pássaro, gato. E essas pessoas conversavam entre elas. Aquelas pessoas acorrentadas conheciam a vida pelas imagens projetadas. Imagem estas que nasciam da queima de uma fogueira em uma elevação acima do muro. E ali eles ouviam o que as pessoas falavam e faziam seus conceitos. O desafio, portanto, o saber, era quem mais conhecia os nomes das figuras projetadas. Aquelas pessoas acreditavam que a vida era aquilo, e não existia nada mais além daquilo. Agora vocês imaginem, fala Sócrates em A República, que uma pessoa consegue romper os grilhões e resolve sair. Vai relutar, porque seu corpo todo vai doer, porque são décadas sentado ali. Mas assim mesmo ele vai. E ao sair, ele tem a força muito forte da luz do sol. Pensa em voltar, mas algo atrai para sair. E aí ele sai pela boca da caverna. E de repente ele vê que aquelas sombras nada mais são do que sombras. Que a verdadeira vida é o que ele vislumbra do lado de fora da caverna. As árvores, os pássaros, o sol. Vocês imaginem, e diz Sócrates a Glauco, imagine você, que aquela pessoa se sente com muita pena, porque as suas amigas que estão na caverna pensam que a vida é são só aquelas imagens. Ele quer voltar para dizer: olha, tem muita coisa. E ele volta. Agora imagine, a escuridão já vai ficar difícil para ele, porque ele estava com a força da luz. E ele vai dizer àquelas pessoas: olhe lá fora,
é muito mais bonito, cheio de cor, de beleza. As pessoas não vão acreditar, porque elas vão tentar se movimentar e tudo vai doer. Vão sair daquela posição que se enrijeceram a vida inteira. Se ele insistir, as pessoas vão agredir, porque ele está insistindo em algo que elas não querem. Se ele continuar insistindo, é capaz de ser espancado. Então ele poderá desistir. Esta alegoria traduz sempre a sociedade. Sempre a sociedade. Em qualquer tempo. Em qualquer tempo. A imagem projetada é o quê? O conhecimento que todo mundo tem, o chamado senso comum, o saber de todos. Se alguém morre, você tem que chorar. Se você não chora, vão dizer que você não amou. Antigamente, não é? Os valores mudam à medida que os desejos e os tempos mudam. Antigamente, a moça casava de branco para mostrar a virgindade dela. Eu me lembro que eu fui em um casamento e eu quis saber de minha mãe, porque a noiva estava com azulzinho claro. E o garoto, minha mãe, e por quê? Não interessa não, Zé. Mas minha mãe, e por quê? Eu tinha essa mania de quando eu fazia uma pergunta baixa e não era respondida, eu ia aumentando a voz. Chegou um momento que eu virei assim, porque ela está de azul? Todo mundo olhou. Hoje em dia não, né? A criatura já tem 10, 20 filhos, se casa de branco. E bom, que coisa mais sem sentido. Então o senso comum dizia isto. Minha mãe disse que ia quebrar meus dentes. Vou quebrar seus dentes. Dizia isto. As ideias pré-fabricadas são exatamente aquelas esculturas, o que nós ouvimos e tomamos como verdade. Políticos, não é? O que a gente ouve dos políticos, à exceção de Evaldo Jorge. A gente ouve os políticos e achamos que aquilo tudo que ele está dizendo vai fazer, vai ser feito. Ideias pré-fabricadas. Os que carregam são os formadores de opinião. E aí a presença da religião é muito forte em passar a ideia do pecado, do errado, da hipocrisia, do propor o que eles não fazem e sabe que ninguém vai fazer. Bem presente isto. Chega um momento que a gente se liberta, a gente quer entender. A gente quer entender. A gente quer sair da mesmice. E quando a gente tenta sair da mesmice, somos agredidos. Vocês vejam o que acontece com vocês nas redes sociais, quando vocês colocam um conceito que a maioria diverge daquele seu conceito. O mínimo que você vai ouvir é: você é idiota? É o mínimo. Você quer um entendimento mais amplo, você sai disto, e você sai pelo saber, pelo conhecer, pelo refletir, e quando isso acontece, você ganha a liberdade. É essa liberdade que faz você sair do imobilismo e romper com o medo.
Pode acender as luzes, pode tirar, minha filha, obrigado. Meus amigos, isso é muito verdadeiro e vocês podem trazer para as coisas do dia a dia. Do dia a dia, do que a gente vê. Olha, eu vou dar aqui um exemplo muito claro disto. Envolvendo políticos. Nós temos as ideias sobre pessoas colocadas em função do que criamos e do que ouvimos, e não sobre fatos e ações. Nós temos que ter os nossos valores de verdade sobre fatos e ações. Os nossos valores e princípios precisam ser sobre fatos e ações. Se o filho do ex-presidente Lula desviou ou roubou, tem que ser o quê? Preso. Se o filho do atual presidente Bolsonaro rouba ou desvia, tem que ser o quê? Preso. Mas o que é que o senso comum se estabelece pelo que se ouve? Se é filho de Lula, não. E os a favor dele vai defender isto. Se é filho de Bolsonaro, não. Os que são a favor dele vai defender isto. E o fato? É o fato que tem que ser relevante. É a ação que precisa ter em nós a motivação da indignação. Então é isto que eu digo a vocês. Olha, João de Deus, que bandido. Mas Renato me falou que uma pessoa que ele conhece, uma moça, disse: não quero saber não, eu vou continuar indo lá e levando minha mãe, porque minha mãe está cuidando de um câncer. Gente, ela não pensou no fato, ela se fixou na pessoa. Vocês fazem isto, mulheres que já foram traídas, grande maioria que vive lá fora, porque as que frequentam a cidade da luz são protegidas e blindadas. E quando vê ainda e está com o marido, aí a blindagem é absoluta, Ângela. É absoluta. O que é que acontece? Vocês vejam como isto é forte. E eu vou dizer por que isto acontece. Aquelazinha está querendo tomar o meu marido. Aquela bandida. E ela não fala nada do marido dela. Nada. Ela sabe que ele é casado. Ele não sabe. Ele não sabe que é casado não, mas ela sabe que ele é casado. Quando é o homem, também acontece o processo. O homem diz: aquele cachorro seduziu a minha mulher. A bichinha ingênua, desprotegida. E o bandido foi lá e crau, lobo mau que ele é, com o chapeuzinho vermelho dele. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós não fixamos na ação, e sim nas pessoas. E a depender da flexibilização do nosso sentimento,
aquela pessoa será menos ou mais cobrada, menos ou mais rejeitada. Porque os estudiosos do comportamento dizem que a zona de conforto nos faz fugir de três situações. Ou a impressão, a ilusão de que nos faz fugir da frustração, da ilusão e da rejeição. Frustração, ilusão e rejeição. Frustração, nós convivemos pouco, ou melhor, não queremos conviver nada com o sentimento de frustração. Mas é aquilo, gente, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções sentir. Você vai sentir a frustração, porque você vai se jogar e vai tentar e de repente não deu certo, vai cair, vai se estabocar todo, vai se lascar toda. Mas vai lá, reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. As nossas crianças estão se tornando pequenas delinquentes, exatamente porque não estão sabendo lidar com a frustração. E aí tudo se permite, porque os pais não querem ter problema. Olha, já chegam cansados, aborrecidos, é do trabalho, é o trânsito, e aí vem aquela criança chata. Pega um iPad, dá a ela, bota lá um joguinho e deixa ela sentada lá 10 horas durante o dia. Só que o mundo não vai fazer isto com elas, não vão compensá-las, e ela vai crescer sem saber o que é frustração. Hoje, adolescentes de 14, 15 anos estão tomando antidepressivos, porque não conseguem conviver com a frustração. Se o namoradinho termina, diz que vai se matar. Se a namoradinha termina, diz que vai matar. É exatamente isto. A ausência de convivência com a frustração. Então nós tememos, porque de fato é um desconforto. É um desconforto, gera incômodo. Mas, gente, isso faz parte desta emoção. Queremos ter a ilusão. Chico Xavier já dizia que a desilusão é a visita da verdade. Queremos viver na ilusão de que o nosso marido foi roubado, que a nossa mulher foi seduzida. É melhor. É a ilusão. É exatamente a ilusão. A ilusão nutre a sensação de conforto na tal zona. Você cria, delimita e você não sai dali. E você não sai dali. É igual uma mãe que o filho está o tempo todo dizendo que não gosta de menina, e ela fala: não, olha,
fulaninho só está esperando ficar mais amadurecido para arranjar uma namorada. E nisso ela vai a vida toda. O cidadão faz 50, 60 anos e ela está lá com 100, dizendo: "Não, meu filho, vá pensando no seu casamento." E não há coisa mais certa de dizer que mãe conhece filho, filha em tudo, nas suas nuances, mas a própria mãe também gera ilusão. Gera ilusão. E é claro, a rejeição, o medo da rejeição. E aí rejeição não apenas na questão afetiva, a rejeição de grupos, a rejeição de pessoas, a não aceitação. Então é por isso que há pessoas que não querem, não mudam de emprego, não saem da sua cidade, nada, porque podem achar que vão se frustrar, se desiludir e que vão ser rejeitados. Meus amigos, é preocupante quando você chega a uma certa idade e você para ver que teve tantos projetos e você não botou nenhum deles em prática, ou botou muito poucos. Vocês vão por mim. Além de estudar muito sobre comportamento humano, são 41 anos ouvindo vocês com seus dramas, com as suas inquietudes e perturbações da desgraça. Isso vai dando experiência. Eu aprendi muito com vocês, porque geralmente vocês só me trazem problemas. Olha, se é uma função na vida que só é receber problema, é de médium dirigente de centro espírita. Não tem. E se dê por feliz se o problemático ou a problemática depois vem lhe dizer: olha, aquilo foi resolvido. Geralmente não vem. Quando vem é para trazer um novo problema. E que bom se eu puder ser útil na resolução deles. Vocês me sigam lá no meu Instagram, é @JoséMedrado. E o Facebook é José Medrado Cidade da Luz. Vou até mudar de perfil. Se vocês estão me acompanhando no perfil, vocês vão para a página, que eu vou deixar de ter o perfil para ficar na página. Qual é a diferença? Na página você tem número ilimitado e todo mundo participa. No perfil só são 5.000 amigos, né? Eu tenho 50.000 pessoas me acompanhando lá, então as 45.000 restantes têm dificuldade de acesso. Então vamos fazer essa migração.